Olá, tudo bem? Sou Júnior, pastor auxiliar na CIB, e aqui eu estou para mais um episódio da Jornada em Romanos. Uma jornada que está se encerrando, né? Estamos aqui na nossa penúltima aula. Se você gostar, por favor, deixe o seu joinha, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Abaixo estarão tanto o meu e-mail como o WhatsApp. Se você precisar fazer alguma sugestão, alguma crítica, alguma pergunta, eu estou disponível, tá bom? Semana passada eu pedi para você ler o capítulo 13 de Romanos. Nessa semana, por favor, leia o restante do livro, até o capítulo 16, porque semana que vem nós encerraremos a nossa jornada aqui no livro de Romanos. Vamos refrescar um pouquinho a nossa mente. Na aula passada a gente refletiu um pouco sobre os capítulos 10 e 11. Se você não pode ver, aqui embaixo estará o link, a descrição, tá? Na descrição estará o link para você dar uma conferida, tá bom? Só para a gente se situar de onde nós paramos. Nós encerramos com aquele verso ímpar do fim do capítulo 11. Né? Um verso que nos leva ao entendimento de que em tempos onde a individualidade e o humanismo têm nadado de braçada em nosso meio, se lembrar que o que nós temos e o que nós recebemos é estritamente porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, nos coloca no lugar devido. Né? A gente precisa se lembrar que a nossa vida não tem sentido solo, porque o nosso alvo maior é glorificá-lo para todo sempre. É por isso que Paulo encerra o capítulo 11. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nós chegamos hoje ao capítulo 12 e nós iremos até o capítulo 13, tá certo? Então, aperte os cintos aí, porque hoje eu vou acelerar, tá bom? E vamos junto. Taca ali pau nesse carinho. Capítulo 12, meus irmãos. Capítulo 12, em seu início, é um texto muito marcante e bem conhecido dos crentes de forma geral. Justamente porque ele nos fala acerca de nossa vida entregue a Cristo. Ele trata sobre o culto a Deus, mas não em termos simplesmente litúrgicos de um culto público feito num templo. Ele fala sobre o culto que nós, individualmente, como pessoas, indivíduos, prestamos ao Senhor. Até porque o culto público, no domingo, ele só tem sentido porque durante a semana os crentes cultuam a Deus com suas vidas. O que a gente faz no domingo à noite no templo não é uma encenação, não é um momento de estarmos simplesmente ali para outras pessoas verem e falarem: olha, fulano é crente, olha, fulano pertence a Deus. Não, é um momento de gratidão onde os crentes se unem porque a semana inteira serviram a Deus com suas próprias vidas. A nossa vida consiste, ou pelo menos deveria consistir, numa vida de culto a Deus. Então, abra sua Bíblia, Romanos 12. Olha o que nos diz o verso 1 do capítulo 12 de Romanos. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Paulo considera que as nossas vidas não são, em primeira instância, ao nosso bel prazer. Isso não significa que a vida não seja boa, e muito menos que a vida não tenha bons prazeres e que a gente possa gozar de coisas boas na vida. Mas significa que a nossa vida não tem por fim primeiro dar prazer a nós. Não tem por fim primeiro o nosso entretenimento. Mas tem por fim primário dar prazer ao dono da vida. Por isso faz todo sentido eu e você pensar na nossa vida, no nosso corpo, como sendo algo a Deus e não simplesmente tão somente a nós. Na verdade, apesar de comum, é completamente contraditório pensar na vida sem oferecê-la ao dono da vida. O que somos deve ser ofertado a Deus. É dessa forma que cultuamos. Qualquer coisa distante disso não é culto e não agrada a Deus. Pensando nisso, Paulo, aqui no capítulo 12, então, nos dá direcionamentos. Sendo assim, os versos seguintes nos trazem pelo menos 4 pontos que mostram no que consiste uma vida de culto a Deus. Primeiro deles, uma vida de culto a Deus consiste em renovação da mente. Tá? Olha só o que diz o verso 2 de Romanos 12. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse segundo verso deveria ser colocado diariamente diante de nós, logo ao acordarmos. Pois todo novo dia traz consigo seus males. Querendo ou não, o mundo incansavelmente nos tentará, nos doutrinará, nos forçará a pensar ao seu modo. Acredite você ou não,
Mas também é verdade, uma verdade muito mais poderosa, porque é a verdade do Evangelho, de que aquele que busca constantemente a renovação da sua mente, saberá lidar com as questões que vierem sobre a sua vida. Não se engane, nós não estamos imunes. Nós vivemos rodeados de doutrinação, e pasme você, ela não é cristã. Por que será que tantos jovens abandonam a fé no banco de universidade? Seja no ambiente acadêmico ou num simples noticiário que você assiste, nós vivemos num mundo que ama ser mundo e quer de todos os modos que a gente também ame o mundo e que a gente se acomode a este mundo. Mais triste do que essa realidade, irmãos, é o fato de vermos crentes enganados pelo mundo, cheios de toda ideologia e conceitos que o mundo lhes apresenta, mas vazios do mínimo que Deus requer. Pobres de Bíblia, consequentemente pobres e vazios da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gente que ama debater sobre tudo, mas quando o assunto é Bíblia, quando o assunto é falar sobre as coisas de Deus, se calam, emudecem. Isso demonstra uma grande massa que diz pertencer a Deus, mas que não se alimenta de Deus. Se você e eu não nos renovamos pela palavra todos os dias, se você e eu não pedirmos orientação e guiar divino, nós certamente estaremos perdidos diante dos conceitos deste mundo. E é por isso que Paulo nos diz: não vos amoldeis a este mundo, não vos conformeis aos padrões que este mundo lhes oferta. As mídias, os artistas, os influencers estão lá dizendo que chamar a formiga de formiga é feio. Aí vai lá o cristãozinho, hashtag formiga é feio. Gente, sabe quando a gente faz bolo? Falando nisso, vocês já podem me convidar para comer bolo, tá, gente? A pandemia deu uma acalmada, então estou esperando aquele convite, tá bom? Voltando, quando a gente faz bolo, a gente bate a massa, coloca ela na forma e depois a gente vê que o bolo fica igualzinho no formato da forma. A gente precisa entender, meus irmãos, que a nossa forma não é deste mundo, a nossa forma não é este mundo, não é aquilo que as mídias ofertam, dizem, não é aquilo que os artistas, que os influencers, que os youtubers da vida nos dizem. A nossa forma, ela tá aqui, ó. A nossa forma é essa aqui, ó. E pro mundo, às vezes é quadradão mesmo, é chato, é feio, eles não gostam. Para de buscar coisa onde não tem coisa para você. O que você precisa está na palavra de Deus. Nós só conseguiremos lidar com as questões à nossa volta. Nós só poderemos ser livres do engano se voltando à palavra. É ela que precisa formatar o nosso coração. É ela que tem o poder de renovar a nossa mente. É assim que somos renovados em nossa mente. Mas há uma segunda questão também que implica no culto a Deus. Uma vida de culto a Deus também consiste, meus irmãos, em serviço. Detalhe, é serviço e não ser visto. Interessante que Paulo vai deixar esses termos claros para nós. Uma vida de culto a Deus consiste em serviço e não ser visto. Eu sei que isso é óbvio, mas não custa lembrar. E o texto está lembrando a gente. Deve ser porque gente entre a gente ainda não entendeu isso. Ou mesmo talvez porque a gente é tentado a isso. Vamos lá. Versos 6 até o 8. Vou pular, depois eu volto. Romanos 12, de 6 a 8 diz: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. O que exerce misericórdia, com alegria. Paulo trabalha com muita propriedade sobre dons lá em Coríntios. Aqui ele está falando sobre o que consiste a nossa vida de culto. A intenção do autor é nos mostrar que Deus deu aos seus filhos dons. Deus os presenteou com capacitação. E isso foi feito para que estes o servissem com dedicação. Então, cultuar a Deus implica em servi-lo. Implica em usarmos aquilo que nós temos. Cultuar a Deus implica em servi-lo principalmente naquilo que é sobressalente em nós. Se Deus nos fez bom em algo, por que a gente não oferta isso a Ele? Ser bom em algo não deve ser encarado como uma maravilhosa virtude própria que nos faz melhor do que os outros. Ser bom em algo deve ser encarado com
gratidão diante de Deus, mas também com humildade diante dos irmãos. Porque a capacidade que nós temos, ela precisa ser usada para a causa do Senhor. Lembra como Paulo termina Romanos 11? Porque dele, por ele, para ele. Né? Nós devemos usar para a causa do Senhor, para abençoar a igreja, para servir a igreja, para abençoar os irmãos da igreja, para representar a graça de Cristo no mundo. Por isso, cultuar a Deus consiste em serviço e não em ser visto. Ok? Versos 3 ao 5, vamos retornar um pouquinho. Romanos 12, versos 3 ao 5 diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Perdão. 3 ao 5. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo, a gente está falando, né? Além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um, né? Porque somos um só corpo, já li essa parte. Cada um servindo a Cristo com aquilo que Cristo já lhe deu, dando sempre a glória a quem é devida. A glória pertence somente a Ele. Então, uma vida de culto, meus irmãos, consiste em serviço e não ser visto, mas não somente isso, um terceiro ponto. Uma vida de culto a Deus consiste em solicitude. Uma vida piedosa, meus irmãos, ela vem de um espírito solícito. Você sabe o que é ser solícito? Solícito é alguém que se dispõe, é alguém que ama estar ao dispor, é alguém que tem boa vontade, que deseja atender da melhor forma possível e que se esforça para isso. Por isso, ser solícito é fundamental numa vida que presta culto a Deus, em alguém que coloca a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Pois na vida comunitária, a gente cultua a Deus também servindo uns aos outros. Olha só o que Paulo vai dizer para a gente dos versos 9 ao 13. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. A solicitude mútua entre os crentes é uma tremenda prova de que nosso amor não é fingido, pois não apenas falamos de amor, mas a gente vive o amor. A solicitude presente nos crentes é uma prova incontestável de que a gente se preocupa de verdade com quem está ao nosso lado, com aqueles que estão conosco. É a demonstração pública de que nossos irmãos importam, que a vida deles, que as coisas deles, que as coisas que são deles importam de verdade. Por isso eu me empenho, por isso eu os ajudo, por isso eu estou com eles em meio às dificuldades e eu faço o possível. Mas não somente solicitude, uma vida de culto a Deus também consiste em, quarto, mansidão. Versos 14 ao 21 diz o seguinte: abençoe aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não faça justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, que está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu creio que esse trecho aqui pode nos trazer muito mais lições do que apenas mansidão, mas eu acredito que pensar em ser manso seja uma boa definição para isso que esse trecho requer de nós. Uma vida de culto a Deus requer mansidão, meus irmãos. Porque pensa comigo, abençoar aqueles que me perseguem, abençoar e não maldizê-los, buscar a paz com quem vive causando, com quem quer guerra o tempo inteiro, receber o mal e em troca retribuir o bem, ser injustiçado e ainda assim, humanamente falando, deixar isso barato, não vou fazer nada. Meus irmãos, prestar um culto com a nossa vida não é uma tarefa fácil.
Seria muito fácil se a gente simplesmente fosse um culto com música gostosa, com ambiente agradável. Mas não é só isso. É por isso que no primeiro verso, Paulo nos convida a ofertar a nossa vida como um quê? Como um sacrifício. É custoso, é difícil, requer muito de nós. Se prestar culto para você é balela, não é nada, você não está prestando culto coisíssima nenhuma. Acorde. Uma das melhores definições que eu achei para a palavra manso, meus irmãos, é poder sobre controle. Porque às vezes as pessoas pensam que ser manso tem relação com aquilo que está no imaginário popular, né? De alguém que é mané, de alguém que é preguiçoso, de alguém que não age. Mas não tem nada a ver com isso. Ser manso é estar sobre o poderoso controle do Espírito Santo, que nos faz capazes de agir com mansidão, mesmo diante das mais difíceis questões da vida, mesmo diante de pessoas que nos afrontam. Isso é prestar uma vida de culto a Deus. E aqui o texto nos diz, crentes não procuram vingança. Por quê? Porque eles simplesmente deixam isso com quem sabe lidar com isso. A Bíblia diz que a Deus pertence a vingança. A minha medida não é ideal, eu não sou justo, como que eu vou fazer as coisas com justiça? A Deus pertence a vingança. Ele sabe o que é justo, Ele sabe o que a gente merece. Nós devemos tratar os inimigos que se encontram em dificuldades como a gente trataria os outros em circunstâncias semelhantes. Porque quando a gente age assim, a gente amontoa brasa viva sobre a cabeça deles. A gente trabalha contra a consciência deles. A gente constrange, a gente causa vergonha diante da inesperada gentileza. E certamente a gente acumula de alguma forma, e para alguns é esse entendimento desse texto, juízo no dia final para essas vidas, que mesmo diante da nossa ação justa, correta, foram mal com a gente. Ser manso, meus irmãos, é confiar em quem conduz a nossa caminhada cristã. Afinal, prestar culto não é sobre desempenho, não é uma competição, é um chamado a cultuar com vida, espelhando a Cristo, honrando e glorificando a Cristo. E é por isso que Paulo encerra o capítulo 12 dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A nossa vida é para Cristo e por isso devemos usá-la para prestar um culto a Cristo. Amém? E a gente chega no capítulo 13. Nós chegamos ao capítulo 13 e vamos ir por partes. E aqui eu separei em 3 sessões. Bom, a primeira das sessões, vamos falar sobre o cristão e a cidadania. Capítulo 13. Permaneça na sua Bíblia. Vamos tentar ir com calma aqui. A gente não vai conseguir tratar das minúcias desse assunto tão interessante e vasto. Mas a gente vai tentar entender pelo menos o cerne da coisa aqui, tá? Cristão e a cidadania. Verso 1, capítulo 13, diz o seguinte: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Eu confesso que esse foi um dos textos mais difíceis que eu tive que engolir. Até porque na época que eu estudei com afinco isso, eu não concordava com o governo que estava no poder. Então, isso parecia antagônico para mim. Isso não entrava na minha mente. Sendo assim, não diferente de outros trechos de Romano, talvez esse aqui também seja um texto difícil para alguns crentes digerirem. No entanto, lembremos, o problema não está com o texto. Ele nos soluciona o problema está conosco. Paulo afirma de modo claro para a gente que toda autoridade foi instituída por Deus. E talvez você se pergunte, e é óbvio isso, a gente se pergunta, mas a gente não vive numa democracia? Não é o povo quem escolhe? É verdade, meus irmãos. Nós vivemos numa sociedade onde o voto escolhe os seus representantes. De todo modo, a gente precisa entender, na verdade bíblica, de que o agir humano nunca foi e nunca será impeditivo para Deus. Quando Deus quer cumprir os seus propósitos, Ele assim o faz. Seja via democrática, humanamente falando, seja vida teocrática, seja por reinados, seja pelo que for. Se a gente é influenciado por coisas tão pequenas, se uma simples campanha eleitoral que começa ataques, que começa informações borbulharem, redes sociais, se essas coisas que são muito menores do que o nosso Deus já influenciam tanto a gente, você imagina o que Deus não pode fazer? E aqui Paulo afirma, ele não só pode, como faz.
As autoridades instituídas, os nossos governantes, eles são sim instituídos por Deus. Goste a gente ou não, concorde a gente ou não. E eu não estou dizendo com isso que todos os governantes temem a Deus. Há uma diferença. Mas sim, eles só chegam ao poder porque Deus assim o quis. Não dá para a gente entrar com propriedade nessas questões, mas algo básico para a gente tentar compreender isso aqui é: quando a gente observa a história do povo de Deus, quando a gente observa a história de Israel, a gente percebe que os governos bons eram usados para restaurar a sorte do povo, para guiar o povo pelo caminho correto. Mas a gente também vê, ao passo que governantes maus eram usados por Deus para disciplinar o povo, para aplicar juízo ao povo. Os profetas eram explícitos nisso. Se a gente for ler o Antigo Testamento, a gente vê sim esses conceitos bem formatados. Não há como fugir disso. Então entenda, a gente ou não, Deus sabe o que faz. Às vezes Ele quer trazer bonança, paz, mas às vezes Ele quer trazer juízo, às vezes Ele quer aplicar disciplina. Verso 2 nos diz o seguinte: assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Entender o contexto faz a gente entender as coisas. Durante a primeira geração, depois da morte de Cristo, as autoridades romanas reconheceram o cristianismo como religião lícita. Era algo lícito. Eles possuíam liberdade de culto e podiam servir ao Senhor. Então o intuito de Paulo aqui é aquele que geralmente guia os crentes em sociedades onde eles possuem liberdade para servirem a Deus. Nós somos ordeiros e a gente preza por isso. É o princípio básico de um cidadão. Nós respeitamos as autoridades. A cidade possui as suas regras e a gente as cumpre. Existem impostos a serem pagos para manter a organização social e a gente paga. Nós temos policiais na rua a fim de manter a ordem e a gente os obedece. Esse é o princípio, essa forma que cidadãos conscientes agem. Agora, quem dirá cidadãos de uma pátria celeste, que receberam o conselho da parte de Deus? Muito mais nós seremos ordeiros. Então assim, eu acho que não há dificuldade nisso. Desordem não combina com o cristão. Ser desordeiro não provém de alguém redimido. E aqui cabe uma ressalva. Discordar faz parte do jogo. Eu não concordo com este governo. Todavia existem os meios corretos de se fazer isto. Protestos pacíficos, passeatas, carreatas, são meios lícitos e ordeiros de falar para as autoridades que a sua postura precisa ser diferente. Não é ilegítimo isso. Na verdade faz parte. Quando as coisas estão feias, devemos como cidadãos fazermos isso, sim. O problema é quando alguns acham que em nome da sua justiça própria podem se rebelar e fazer o que bem entendem. Como é o caso dos Black Blocs aqui no Brasil. Como é o caso deste grupo novo que tomou uma dimensão imensa nos Estados Unidos, o Black Lives Matter. Grupos que partem de motivações justas, mas que agem de forma totalmente injusta. Pregam a rebeldia, a imposição, protestos à base de guerra, de paulada, de chute, de quebra-pau. E não venha me dizer que eu sou contrário a minorias por dizer isso. Porque isso é uma falta, uma ignorância histórica. Cristãos em todos os tempos foram aqueles que não diferenciavam as pessoas. Assim nasceram orfanatos, escolas, universidades, hospitais, tudo isso pela mão de crentes, de gente redimida por Cristo, por gente que entendia o que Paulo está dizendo. O homem que mais fez em prol das injustiças raciais terríveis que aconteceram nos Estados Unidos se chama Martin Luther King Jr. E ele nunca tacou uma pedra sequer num prédio público. E ele fez algo efetivo. O seu legado se mantém até o dia de hoje. Um homem que entendeu o que Paulo orientou. Nós somos chamados por Cristo para representá-lo neste mundo. E nós o faremos sendo ordeiros na sociedade. Vamos prosseguir. Versos 3 ao 7, capítulo 13, diz o seguinte: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver uma vida sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo,
Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Paulo está tratando de um contexto razoável, um contexto onde o Estado defende questões minimamente morais, questões morais mínimas. E aqui ele nos lembra de coisas básicas que cristãos não podem se esquecer. Ora, qual cidadão de bem tem medo de polícia? Mas se a pessoa deve no cartório, se a vida dela é toda bagunçada, se ela apronta todas, se é bandido, é lógico que vai temer, e é bom mesmo que tema. Nesse sentido, a autoridade é mão divina para proteger e exaltar o bem e os de bem. E é por isso que é justo que a polícia reprima quem apronta. Por isso é justo que a justiça puna os maus atos. O texto fala inclusive da espada como serva de Deus. Você não quer morrer? Então não tente matar ninguém. Porque a polícia está para defender aqueles que aplicam aquilo que acham que devem aplicar injustiça sobre outros. As autoridades servem para proteger o cidadão de bem, daqueles que não são de bem e praticam todo tipo de mal. E é por isso que quando ela é justa, por isso que quando ela aplica inclusive a espada, ela é serva do Senhor Deus. Uma outra questão que tomou os noticiários por esses dias foi justamente o projeto de lei que perdoava a dívida de igrejas. Eu não posso falar muito a respeito disso, por isso eu vou me manter ao texto. Eu não conheço a íntegra do projeto, parece que acabou sendo vetado. Mas o que deve ficar claro para nós, até mesmo como igreja, é que se há algum imposto previdenciário devido, ele deve ser pago. Pode ser justo que se brigue contra isso, mas deixar de cumprir algo estabelecido é sim errado e dá pano para manga, como a gente tem visto. Uma tremenda falta de testemunho de várias igrejas. Uma desobediência à palavra, porque a gente vê que aqui é uma orientação explícita de Paulo quanto a isso. Talvez uma outra questão que se levanta aqui é que quando o governo me priva de direitos básicos, como governos comunistas fazem, o que a gente deve fazer? O que eu faço quando o governo me priva, por exemplo, de cultuar a Deus? É válida a minha rebeldia? Paulo está falando para eu não me rebelar. Antes de mais nada, é válido a gente lembrar o contexto, da carta de Romanos. Isso não ocorria aqui, quando Paulo escreve aos Romanos isso. Paulo não trata sobre isso porque neste momento da história, naquele lugar, os crentes não sofriam isso. Mas, pondo luz a essa questão que existe em outros contextos da humanidade, inclusive nos dias de hoje, nos vem à mente crentes que passaram por este contexto. Atos 5:29, esse texto é muito importante para nós, é importante guardarmos ele na mente. Atos 5:29 diz assim, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. A ideia é que o Estado e os governos não possuem autoridade para tolir direitos básicos. E muito menos direito de nos proibir de prestar culto a Deus. Portanto, Atos 5:29, para esses contextos, é basilar. Para um cristão que é proibido de cultuar a Cristo, Atos 5:29 é sim uma licença para a rebeldia nesses termos. Quando um governo nos impede de cultuar ao Senhor, nós devemos sim infringir as suas regras, porque antes vale obedecer a Deus do que aos homens. É simples. Enfim, a gente podia tratar muito mais sobre isso, cristão e a cidadania, mas a gente tem mais coisa para dizer, a gente tem mais coisas a tratar aqui no capítulo 13. Então lá do verso 8 em diante, nós temos um outro assunto, importante também. Romanos capítulo 13, do 8 ao 9, vai nos falar acerca do amor como cumprimento da lei. E diz o seguinte, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra, ame o seu próximo como a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o cumprimento da lei é o amor.
É claro que falar sobre o amor não quer demais, a gente é crente e a gente fala sobre isso. Só que a primeira instância parece um pouco estranho falar disso, logo depois de falar de cidadania, de respeito à autoridade. No entanto, Paulo aqui, ele ainda está lá no capítulo 12, aquele pensamento que ele inicia ali. A nossa vida deve ser um culto a Deus, por isso os nossos comportamentos fazem toda a diferença. Então, no início, respeito às autoridades, cidadania, né? Uma vida de culto a Deus, ela também requer um testemunho na sociedade. Um bom cidadão, mas não somente como um bom cidadão no mundo, mas também como um cristão genuíno, um cristão verdadeiro diante de outros cristãos. Seja na sociedade como um bom cidadão, seja na comunidade de fé como bons cristãos. E amor é aquele sentimento que deve nos saturar. Existe uma frase, né, famosa que muita gente fala, né? Eu pequei por amar demais, né? E na verdade isso não existe. O amor verdadeiro, bíblico, ele nunca é demais. Ele não leva a gente a pecar. O que a frase popular quer dizer é sobre bajulação, egoísmo, querer ficar de bem com todo mundo e não falar o que tem que falar, é sobre autoimagem, preservação, mas não é sobre amor. É muito legal o trocadilho de Paulo, né? Não devam nada a não ser o amor. A gente sabe que ficar devendo os outros é feio, né? É baixo, suja o testemunho. Agora, às vezes a gente se esquece que tão feio quanto é a gente deixar de amar. É horrível, gente, um crente que não ama. Se existe um negócio que combina com o crente, é o tal do amor, né? Se nós estamos diante de crentes e não recebemos amor, fica uma sensação, sabe, de vim buscar e não receber. Eu fui no poço e não tinha água. Fui comer um queijinho e faltou a goiabada. Eu me lembro de uma vez que eu visitei uma igreja e eu entrei animado, mas eu saí desolado daquele lugar. Eu fui abordado por uma única pessoa. Uma igreja fria, de um povo frio, que não foram capazes de olhar para o lado e ver que tinha um visitante ali. Sei lá. E se eu era um ímpio e precisava de uma palavra de esperança, estava prestes a cometer um suicídio, eu não sei. Eu não recebi sequer um pingo de amor, porque até mesmo a pessoa que me cumprimentou foi bem seca. Deu boas-vindas, mas não perguntou quem eu era, meu nome ou de onde eu era. Meus irmãos, a lei foi pautada no amor. Se a gente for ver o decálogo, os 10 mandamentos, as 4 primeiras leis são relacionadas ao nosso amor a Deus e as demais são pautadas no nosso amor ao próximo. Amor é função dissociável do cristão, não tem como separar isso. Seja um ótimo cidadão, mas também ame. Não seja indiferente, não se esqueça que você vive em comunidade e o que nos traz essa unidade comum é o amor de Jesus. Então, se o amor de Jesus está nutrindo o nosso coração, se o amor de Cristo está em você, por favor, ame. Você não tem escolha. Escolher amar os crentes não é uma escolha. Eu não vou com a cara desse fulano, então eu não vou fazer por onde. Eu não vou me relacionar. Isso é hipocrisia, isso não é coisa de crente. Você não tem escolha, você deve amar aos crentes que caminham contigo, mesmo os mais difíceis. É por isso que Paulo fala de sacrifício, de entregar a vida como sacrifício, porque às vezes vai ser difícil mesmo. Você deve amor aos crentes da sua igreja. Não adianta você se gabar porque você não deve aos outros, porque você honra com seus compromissos na sociedade, se você está devendo amor na tua igreja. Talvez seja o momento da gente parar, refletir, parar de dar desculpa e de a gente se preocupar com esse testemunho também. Tenho pago a conta do amor que devo aos crentes perto de mim? Pense nisso. E Paulo encerra o capítulo 13 com outro assunto, que parece diferente, mas na verdade é o resumo de tudo. Ele fala sobre o dia do Senhor. Capítulo 13, do 11 ao 12, diz o seguinte: E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Por que viver uma vida de culto a Deus? Por que se esforçar para isso? É tão difícil. Por que viver testemunhando isso na sociedade, na igreja? Paulo termina o capítulo 13 nos lembrando o porquê disso. Nossa salvação está mais perto do que nunca. E se isso era uma verdade para os crentes primitivos, quem dirá a nós, meus irmãos? O fato
é que quem espera por Jesus não se distrai com Satanás. Quem ama a Cristo e anseia por sua volta, vive piedosamente, buscam viver digno, buscam ofertar a sua vida como um culto a Deus. Isso implica em viver antagonicamente a este mundo, e é por isso que ele encerra nos versos 13 e 14 dizendo o seguinte: vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Amém? Irmãos, meu desejo é que o Senhor nos dê a graça de dia a dia vivermos para a sua glória. Que possamos, mesmo em meio às dificuldades que temos, prestar um culto com vida, com a nossa vida. Que testemunhemos de sua obra, que nos comportemos como seres redimidos por Cristo, que vivem dignamente, que andam na luz, que amam seus irmãos, que aguardam ansiosamente por Jesus. Deus os abençoe.